Olá, eu sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento, capítulo 6, sobre LANs virtuais, as VLANs. Neste capítulo, nós vamos trabalhar com 3 seções e objetivos: segmentação de VLAN, implementações de VLAN e roteamento entre VLAN com o uso de roteadores. Segmentação de VLAN. Definição de VLAN. VLANs podem segmentar diversos dispositivos de LAN sem levar em consideração o local físico do usuário ou dispositivo. Na figura, os usuários de TI no primeiro, segundo e terceiro andares estão todos no mesmo segmento de LAN. O mesmo é verdadeiro para os usuários de RH e vendas. Vamos observar aqui essa estrutura nesse slide, nessa figura. Tem aqui o primeiro andar, tem o segundo andar e tem o terceiro andar. Numa distribuição normal, digamos assim, convencional, melhor dizendo, de estrutura de redes locais, esse switch aqui pertenceria a um grupo. Por exemplo, vamos colocar o switch no primeiro andar para atender o setor do RH, no segundo andar para atender o setor de vendas e no terceiro andar para atender o setor aí da TI, ou qualquer um desses andares. E ficaria praticamente aquele grupo atrelado a um equipamento físico. Com o advento das LANs virtuais, isso acabou. Eu posso ter aqui, como nessa figura, o pessoal de TI espalhado, digamos assim, por todo um prédio. O pessoal de RH espalhado por todo o prédio e de vendas também espalhado. Isso é convencional para a empresa, né? Ela pode até colocar todo mundo de RH no mesmo local físico, mas se ela precisar por alguma conveniência administrativa, ela pode distribuir. Um exemplo clássico de uma VLAN que você pode colocar e distribuir por todos os andares de um prédio, as VLANs de câmera de segurança. Normalmente as câmeras de segurança se reúnem todas elas em uma única VLAN, mas as câmeras não estão todas no mesmo local. Elas estão espalhadas por todo o ambiente do prédio. Todo o ambiente do prédio, na VLAN de segurança, por exemplo, estarão todas atreladas à mesma VLAN, ok? Então, uma VLAN é uma divisão lógica de uma rede de camada 2. Múltiplas divisões podem ser criadas e múltiplas VLANs podem coexistir. A divisão da rede na camada 2 acontece em um dispositivo de camada 2, normalmente um switch. Uma VLAN é um domínio de broadcast que pode abranger vários segmentos de LANs físicos. Hospeda a mesma VLAN e não é ciente da existência da própria VLAN. As VLANs são mutuamente isoladas e os pacotes só podem passar entre elas por meio de um roteador. Muito bem. Benefício das VLANs. Então aqui eu tenho um exemplo dessa figura, onde eu tenho aqui a VLAN 10, né, com esse PC1 e esse PC4. Eu tenho a VLAN 20 com esse PC2 e esse PC5. Eu tenho a VLAN 30 com esse PC3 e esse PC6. Então, as VLANs ela aumentam o nível de segurança, um custo reduzido para implantar uma VLAN, porque desde que você compre o equipamento que já permite a criação de VLANs, e hoje, via de regra, todo switch gerenciável permite a criação de VLANs, então já está embutido no preço, você não precisa pagar mais por isso, porque já vem normalmente no switch gerenciável. Vai dar um melhor desempenho, porque você vai reduzir os domínios de broadcast, menor domínios de transmissão, ou melhor dizendo, domínios de broadcast, eficiência da TI, eficiência de gerenciamento, projeto de gerenciamento de aplicativos mais simples. Tipos de VLAN. Nós temos as VLANs padrão de dados nativa de gerenciamento. Pessoal, quando você pega um switch e tira ele da caixa e bota para funcionar, e se você der, por exemplo, aqui no switch de Show VLAN Brief, você vai observar que todas as portas estão associadas à VLAN 1. A VLAN 1 é a VLAN padrão. Tá? Você não pode remover essa VLAN. Você pode até remover todas as portas dela. Você pode colocar essas portas todas em outras VLANs. E é até interessante que a VLAN 1, que todo mundo sabe que existe, ela não seja usada praticamente para nada. Mas, como ela é necessária no primeiro momento, então todas as portas do switch vêm atreladas a essa VLAN 1. Ok? VLAN padrão, também conhecida como VLAN 1, todas as portas do switch são atribuídas a VLAN 1 por padrão. VLAN de dados. VLAN de dados normalmente são criadas para grupos de usuários ou dispositivo específico. Elas transportam o tráfego gerado pelo usuário. Aqui não houve ainda nenhuma criação de VLAN de dados. Aqui ele está padrão default. Tá? VLAN nativa é uma VLAN que transporta todo o tráfego desmarcado. Por que esse tráfego desmarcado? É que não vem tagueado com nenhuma VLAN.
Esse é um tráfego que não se origina na porta da VLAN, por exemplo, o tráfego de STPU, BPU, trocado em switches ativado pelo Span Tree Protocol. A VLAN nativa é a VLAN 1 por padrão. Tá? E a VLAN de gerenciamento? É uma VLAN que é criada para transportar o tráfego de gerenciamento de redes, incluindo SSH, SNMP, Syslog e outros mais. A VLAN 1 é a VLAN padrão usada para gerenciamento de redes. Lembra o gerenciamento de redes? É aquela VLAN que você vai poder acessar o switch se ele estiver de forma remota, através de SSH ou mesmo Telnet, né? Muito bem. VLANs de voz. Para suportar tráfego de voz urgentes, o switch Cisco suporta uma VLAN de voz que vai requerer garantia de largura de banda, atraso menor que 150 milissegundos em toda a rede para garantir a qualidade de voz, porque o tráfego de voz ele não é tão importante a largura de banda, mas ele é muito importante o atraso, tá? Porque quando você está, por exemplo, recebendo uma tela de um website, essa tela ela pode vir fragmentada e vai se montando devagarzinho na sua tela. Mas a voz, se viesse devagarzinho, se montando para você ouvir, talvez a conversa ficasse completamente inaudível, incompreensível. Então, o mais importante, a garantia de largura de banda é importante, mas ele não requer tanta largura de banda. O que ele requer mais é menor atraso, 150 milissegundos em toda a rede para garantir a qualidade de voz. Prioridade de broadcast sobre todos os tipos de tráfego de rede e capacidade de ser roteada em áreas congestionadas de rede. Então, o recurso da VLAN de voz permite que as portas de acesso transportem o usuário e o tráfego de voz por IP. Na figura, a interface S3 do switch 3 na porta F18 aqui foi configurada para marcar o tráfego do aluno da VLAN 20 e o tráfego de voz na VLAN 150. Então, você observa aqui que uma única porta do switch, ele vai colocar tanto o telefone IP e do telefone IP, digamos assim, cascatear para o equipamento. Você pode fazer uma ligação como essa. Vai ocupar apenas uma porta do switch, porque se isso aqui fosse um único usuário e que você tivesse que usar duas portas, já ia gastar duas portas do switch para colocar um telefone IP e depois colocar um desktop. Não, você coloca aqui os dois e cada um vai trafegar por uma VLAN. A VLAN do aluno vai ser a 20 e nesse caso aqui a VLAN de voz vai ser a VLAN 150. Troncos de VLAN. Tronco de VLAN é um link ponto a ponto que transporta mais de uma VLAN. Observe aqui nessa figura. Aqui eu tenho a VLAN 10, composta pela PC1 e PC4. VLAN 20, PC2 e PC5. E VLAN 30, PC3 e PC6. Temos aqui o switch 2, o switch 3 e no meio deles, aqui, o switch 1. Então, você sabe que se essa porta aqui foi configurada para a VLAN 10, só vai haver tráfego aqui da VLAN 10. Aqui só vai haver tráfego da VLAN 20. E aqui só vai haver tráfego da VLAN 30. Mas aqui é uma porta-tronco. O que é uma porta-tronco? Vai haver o tráfego de todas as VLANs que forem permitidas. Porque senão, não vai haver se trafegar só a 10, a 20 e a 30 não vão se comunicar do outro lado. Então, a porta-tronco é uma porta que serve de tráfego para vários VLANs marcadas. Então, o tronco de VLAN é um link ponto a ponto que transporta mais de uma VLAN. Ok? Estabelecido geralmente entre switches para auxiliar a comunicação entre VLANs. Um tronco de VLAN ou porta de tronco não estão associadas a nenhuma VLAN, mas permitem o tráfego de todas as VLANs que forem configuradas. Ok? O CISC-OS é compatível com o I3E802.1, um protocolo de tronco de VLAN popular. Tá? Os links para o switch S1 e S2, S1 e S3 são configurados para transmitir o tráfego proveniente das VLANs 10, 20, 30 e 99 em toda a rede. Então, o tronco foi configurado nesses dois links para possibilitar o tráfego de todas as VLANs. Então, como ele diz, geralmente auxiliar a comunicação de VLANs. Um tronco de VLAN não está associado a nenhuma VLAN, mas permite o tráfego de todas elas. Controle de domínio de broadcast com VLAN. Se uma porta do switch recebe uma estrutura de broadcast, ela a encaminha por todas as portas, exceto a porta de origem. Em algum momento, toda a rede recebe broadcast, porque a rede é um domínio de broadcast. Switch camada 2 não segmenta domínio de broadcast. Nós vimos isso em vídeos anteriores. Então, se todas as portas do switch estiverem em uma única VLAN, nessas portas que compõem essa VLAN, receberão o broadcast. As VLANs podem ser usadas para limitar o alcance de quadros de broadcast, pois cada VLAN é um domínio de broadcast. Então, observe. Um switch camada 2, ele não segmenta domínio de broadcast.
Entretanto, se você configurar as VLANs, cada VLAN no switch será um domínio de broadcast. Então, um switch camada 2, usando o artifício das VLANs, você consegue já segmentar nas portas que compõem cada VLAN o seu próprio domínio de broadcast. Ok? Lembrando, switch camada 2 não segmenta o domínio de broadcast, mas com a utilização das VLANs, é possível que cada VLAN vá ter o seu próprio domínio de broadcast. É possível não, vai haver cada VLAN o seu próprio domínio de broadcast. Então as VLANs ajudam a controlar o alcance dos quadros de broadcast e seu impacto na rede. Na figura 1, PC1 na VLAN 10 envia uma estrutura de broadcast. Então esse PC1 aqui, ó, que está na VLAN 10, esse PC2 está na VLAN 20, esse PC4 está na VLAN 10 e esse PC5 está na VLAN 20. Se aqui não tivesse, pessoal, fosse um cascateamento simples, sem o uso de VLANs, quando essa máquina PC1 enviasse um broadcast por essa porta, entrasse um broadcast dela, uma solicitação ARP, por exemplo, com o endereço MAC de destino todo preenchido com Fs, FFFF, em hexadecimal, quem ouviria? No switch convencional, sem uso de VLANs. Ó, esse quadro de broadcast bateria em todas as portas. Na porta do PC2, na porta desse switch, seria transmitido para o outro switch que se receberia na porta do PC4 e do PC5. Ok? Todas as máquinas receberiam o quadro de broadcast. Mas, com o advento da criação das VLANs e da segmentação através das VLANs, quando um quadro de broadcast desse PC1 bate a porta do switch, vai se transmitir pelo tronco, né? Por esse outro tronco, e só quem vai receber do outro lado é o mesmo o equipamento que também está na mesma VLAN, na VLAN 10. Então, PC2 e PC5 não recebem mais o quadro de broadcast. Então, foi possível segmentar broadcast usando o artifício das VLANs. Muito bem, links de tronco S1, S2, S1, S1 e S3 propagam broadcast para os outros dispositivos na VLAN 10. Somente dispositivos na mesma VLAN recebem o broadcast, portanto, PC4 receberia broadcast, PC2 e PC5 não. Marcação de quadros Ethernet para identificação de VLANs. Antes de um quadro ser encaminhado por um link de tronco, ele deve ser marcado com suas informações de VLAN. Então, a marcação de quadros é um processo no qual se adiciona um cabeçalho de identificação da VLAN ao quadro. É usado para transmitir de maneira adequada vários quadros da VLAN por um link de tronco. Então, o que acontece é o seguinte, pessoal, eu vou voltar aqui rapidamente. Então, aqui eu tenho duas VLANs, VLAN 10 e VLAN 20, e vai haver uma transmissão da VLAN 10. Quando passar por esse tronco, o tronco ele não é de nenhuma VLAN, mas ele permite o tráfego das VLANs. Então, quando um quadro trafega por esse link de tronco, ele precisa ser marcado. Diz, olha, você é da VLAN 10, você é da VLAN 20, você é da VLAN 10, você é da VLAN 20, para que esse switch possa tratar e entregar do outro lado exatamente da mesma forma que recebeu, sabendo de quem é quem, de qual VLAN é aquele quadro. Então, é por isso que existe o quê? A marcação. Então, o próprio quadro Ethernet ele é modificado e é colocado uma marcação nele, uma identificação. Está dizendo, entre outras informações, a VLAN que ele pertence. Isso é o protocolo, como é que funciona isso? Através do protocolo 802.1q e padrão de mercado, tá? É um protocolo de entroncamento de VLAN muito popular que define a estrutura do cabeçalho de marcação adicionado ao quadro. Switches adicionar informações de marcação de VLAN após o campo de endereço MAC de origem. Os campos de marcação 802.1q da VLAN incluem ID da VLAN. Link de tronco adiciona as informações de marcação antes de enviar o quadro, conforme eu falei. Muito bem. VLANs nativa e marcação 802.1q. Então, o tráfego de controle enviado na VLAN nativa não deve ser marcado. Ó, se você observar aqui, eu tenho VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3. Então, quando uma informação é enviada a partir desse PC1, né, nesse tronco, aonde você tem a configuração aqui da VLAN 1 e VLAN 2, onde é que vai bater? Se for da nativa e ela estiver na VLAN 1, somente a VLAN 1 vai receber. Ó. Observa que vai para esse link aqui, passa por esse tronco, vem para esse outro tronco e aqui chega ao destinatário aqui também. Ok? Então, os quadros recebidos que não estiverem marcados permanecerão assim e serão situados na VLAN nativa quando forem encaminhados. Ou seja, se você não tem marcação e você vai passar por um tronco, eu vou te considerar da VLAN nativa. Não tem marcação, é VLAN nativa. Os quadros sem marcação serão descartados se não houver portas associadas à VLAN nativa ou nenhum outro link de tronco. Ao configurar uma porta de switch em um switch da Cisco, configure dispositivos para que não enviem quadros de VLAN nativa que estejam marcados. No switch Cisco, a VLAN nativa é a VLAN 1, originalmente por padrão.
Marcação de VLANs de voz. Uma porta de acesso conectando um telefone IP Cisco pode ser configurada para usar duas VLANs separadas, a VLAN de tráfego de voz e a VLAN de dados de um dispositivo conectado ao telefone, como eu falei. Então vai usar uma única porta do switch, aqui eu vou colocar o telefone e o micro ou o notebook ou desktop eu vou colocar acessando fisicamente conectado ao telefone e o telefone fisicamente conectado ao switch. Então aqui nesse caso vai precisar de duas VLANs, uma VLAN de voz para o telefone e uma VLAN de dados para o dispositivo do desktop, ok? Então o link entre o switch e o telefone IP comporta-se como um tronco, não é verdade? Porque é o tronco que vai servir a mais de o tráfego de mais de uma VLAN. Como aqui vai ter a VLAN de voz e aqui vai ter a VLAN de dados do usuário, então esse link vai se comportar como se fosse um tronco. O telefone IP da Cisco contém um switch 10/100 de 3 portas integrado dedicado a esse dispositivo. É como se aqui tivesse um switch de 3 portas. A porta 1 se conecta ao switch ou ao dispositivo VoIP. A porta 2 é uma interface 10/100 interna que transporta o tráfego do telefone IP. E a porta 3, porta de acesso, se conecta a um PC ou a um outro dispositivo. Até o nosso próximo encontro.